Vamos lá. Ó, na última aula, a gente estudou circuito série, circuito paralelo, primeira e segunda lei de Kirchhoff, e a gente, né, citou alguns exemplos aí de circuitos e também levamos um core, né? Eu levei um core daquele simulador lá online, depois eu vou testar de novo para ver se está funcionando. Então, hoje nós vamos continuar no entendimento de circuitos elétricos, né, fazer alguns cálculos, mas vamos começar resolvendo alguns exercícios. Por exemplo, o Breno pediu para a gente resolver o exercício número 14, que fala sobre eficiência. E realmente eu não falei sobre eficiência com vocês. Então, vamos ver como que é isso aí. Muito bom. Então, quando a gente fala de eficiência, de uma forma geral, eficiência é sempre aquilo que você produz dividido por aquilo que você consumiu. E eletricidade é a mesma coisa. Isso vale na mecânica também, né? Na mecânica a gente calcula, por exemplo, eficiência volumétrica de bomba, a gente calcula a eficiência térmica das máquinas elétricas, né? A termodinâmica. Então, existem várias aplicações de eficiência. Mas, no geral, eficiência é aquilo que você consome sobre aquilo que você produz. Desculpa, aquilo que você produz sobre aquilo que você consome. Então, o exercício 14 fala o seguinte, que tem um gerador elétrico e ele recebe 7 HP de potência mecânica, com certeza, e fornece 20 amperes em 220 volts. Pediu para calcular a potência fornecida pelo gerador e a sua eficiência. Então, é como assim, vamos fazer um desenho aqui para a gente entender isso, né? É o seguinte, vou fazer um desenho aqui do gerador. Ó. Então, nós temos um gerador elétrico. O gerador elétrico, gente, ele vai transformar algum tipo de energia em energia elétrica. Então, uma turbina hidroelétrica, por exemplo, eu estou transformando energia mecânica em energia elétrica. E a energia mecânica ela é proveniente, né, da queda da água que passa na turbina e faz o gerador girar, né? Ok, então olha só. É, então aqui nós temos o gerador, tá? Eu tenho alguma forma de energia aqui que está provocando a rotação do eixo. Então esse gerador ele vai me dar aqui, por exemplo, ó, nos dois fios dele, que ele está falando, que aqui eu tenho uma tensão elétrica de 220 volts e uma corrente elétrica de 20 amperes, ok? Só que eu estou entrando com uma potência mecânica, eu vou chamar aqui ó, de potência mecânica de 20, ou desculpa, 7 HP de potência. 7 HP de potência. Então, a questão é, aqui eu tenho uma potência elétrica que está saindo. E de quanto que é essa potência elétrica? Ok? E ele pediu também para a gente calcular de quanto que é o rendimento do gerador elétrico. Bom, a questão é a seguinte, quando a gente vem falar sobre rendimento, o conceito do rendimento, detalhe, né? O rendimento nós vamos representar pela letra grega eta, ok? E nós podemos expressar o rendimento em percentual ou não. Por exemplo, o rendimento percentual de uma máquina elétrica, de um gerador, né? Então vou colocar assim, ó, rendimento percentual é igual a potência elétrica sobre potência mecânica vezes 100, ok? Então, PE, potência elétrica. Mas no caso aí, esse PE é a potência de saída do gerador e o PM é a potência de entrada. Perfeito, é isso aí mesmo. Porque se você Porque, colocar PE, vai confundir. Às vezes vai achar que PE é a potência de entrada, vai colocar o CHP embaixo, em cima. entendi. E se eu escrever assim, ó, PE, potência elétrica, você acha que... Vai, eu vou ficar meio confuso. Agora o resto Tá da bom. turma não sei.
A gente muda aqui, Breno, não é problema nenhum, não. A gente Eu troca, coloquei vamos colocar. PE, potência de entrada, e PS, potência de saída. Também está certo, o seu raciocínio está certíssimo, tá? Só que a potência de entrada é a potência mecânica, né? Eu vou colocar aqui assim, então, ó, um PEL, potência elétrica. Pode ser? Fica mais claro, né? Assim, ó. Aí, beleza. Não, valeu. Potência elétrica e aqui potência mecânica. Potência mecânica. Bom, e a potência, ela tem que ser na mesma unidade de medida. A potência mecânica foi dada em HP, horsepower. Eu tenho que transformar horsepower para watts ou calcular a potência direta em horsepower. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, a relação de transformação que nós vamos usar aqui, 1 HP é igual a 746 watts, né? Então, se um HP vale 746, 7 HP vai valer X. Ou seja, X vai ser igual a 746 vezes 7. Nós estamos falando, então, que a potência mecânica convertendo em watts, vamos ver quanto que vai dar. 7 vezes 746. É 745, não? Cara, na verdade dá 745, alguma coisa, né? Aí tem gente que arredonda para 446, tem gente que usa 745, mas a ordem de grandeza aí não vai fazer muita diferença, não. Não, beleza. Dá 5.222 watts de potência. Bom, então eu já tenho a potência mecânica, né? A potência mecânica é aquilo que o gerador consome para produzir a energia elétrica. Então, veja bem, a potência elétrica, vou chamar aqui então de potência elétrica, vai ser igual tensão elétrica vezes corrente elétrica, não é? A corrente elétrica, a tensão é de 220 volts, vezes a corrente de 20 amperes, se não me engano, isso aqui vai dar 4.400 watts de potência. Ó, então, veja bem, a gente achou aqui, ó, o valor da potência elétrica, que é uma das coisas que ele pediu lá no enunciado. Já está aí, ó. Agora a gente vai calcular o rendimento percentual. De quanto que é o rendimento, né? O rendimento, então, vai ser a potência elétrica dividido pela potência mecânica. Então, nós estamos falando de 4.400 watts, que é aquilo que ele está produzindo, dividido por 5.000. Oh, gente, esse 522 ali eu errei, né? Na verdade, não é 522, peguei alguma coisa errada. É 5.222. Deixa eu corrigir ali, ó. Aqui em cima. 5.222 watts. Ok, então nós vamos ter aqui um rendimento percentual de 4.400 dividido por isso daí. Vamos calcular. 84? Deu 84? Deu 84, sim. Isso. 84,6. Eu só errei aí nesse 4.400 e coloquei 440. Tá. 8,4, mas tá certo a resolução. É isso aí. A gente pode observar o seguinte, que as contas aqui, elas não são complicadas, né? Tudo conta simples. A gente erra mesmo é falta de atenção, igual eu errei ali agora há pouco, ó. Escrevi 522 e era 5.222. E o Breno aí falando, né? 4.400, escreveu 440. Então, só ter essa atenção aí nessas continhas, tá? Uma coisa que eu percebo, gente, que o desempenho dos alunos na prova, a maioria, quando o aluno ele vai mal, não é por não saber a matéria. É falta de atenção. Erro de bater ali na calculadora, bate uma tecla errada,
Na hora de escrever, anota um valor errado, então é só concentrar direitinho, tá bom? Ok, gente? Ô, Breno, ou mais colegas aí, algum outro que vocês queiram que eu resolva, que vocês tenham dúvidas? Vai, a partir da 17, eu acho que tem que explicar a matéria, né? Vamos ver aqui o 17. Eu não sei se, eu não lembro se você explicou. Ok, gente, é verdade. É o seguinte, teve algumas questões que eu não falei realmente, né? Então, vamos entender, vamos falar desse exercício 17. E aqui, ó, já que a gente tem alguns conceitos, eu estava esperando o momento certo da gente poder falar desse conteúdo agora. E é importante, eu vou dar sequência aqui então. Ó. Na última aula a gente falou de circuito série e circuito paralelo. Não é? Uma questão muito simples que eu gostaria de falar agora é alguns conceitos básicos de instrumentos de medidas. Vamos escrever aqui, ó, instrumentos de medidas elétricas. Né? Quais são esses instrumentos? Eu tenho, vamos considerar o seguinte, ó, primeiro instrumento que a gente vai entender é o amperímetro. O próprio nome dele já sugere, né? O que ele mede? Ele mede o valor da corrente elétrica. Então, quando eu quero medir a corrente elétrica em algum circuito, eu vou usar um amperímetro, ok? E o amperímetro, ele tem algumas características que é o seguinte, ó, então vamos falar primeiro do amperímetro. Imagina que eu tenho um circuito elétrico, deixa eu desenhar aqui um circuito, eu vou colocar aqui uma bateria, tá? E eu vou representar o circuito desse jeito aqui, ó. Eu tenho uma resistência, que eu vou chamar aqui de R1. Eu vou misturar aqui, ó, vamos, né, misturar um pouco esse circuito. E aqui eu vou colocar uma lâmpada, que eu vou chamar de L1. Ok? Aqui eu tenho uma fonte de tensão qualquer, por exemplo, eu vou considerar aqui que eu tenho uma tensão de 12 volts, uma bateria de carro, por exemplo. Tá? Ô, gente, que circuito que é esse? Ele é um circuito paralelo. Paralelo. Exatamente, isso aí, muito bem. É circuito paralelo. O amperímetro, se eu quiser medir a corrente total do circuito, então veja bem, ó, aqui eu tenho a corrente total do circuito. Essa corrente sai da fonte, passa no circuito e a gente sabe que ela se divide, né? Aqui ela vai dividir, vai surgir aqui uma corrente I1 e aqui vai surgir uma corrente, eu vou chamar de I2, que vai passar na lâmpada 1. E essa corrente total, ela volta na fonte, então I1, a corrente total se divide em I1 e I2, aí quando chega nesse nó, nessa emenda aqui embaixo, ó, as duas correntes se somam de novo para constituir a corrente total do circuito. Então, o amperímetro ele tem que ser ligado de tal forma que você vai conseguir medir aquela corrente que você deseja medir. Suponhamos que eu queira medir a corrente total do circuito elétrico. Então, eu tenho que ligar esse amperímetro de forma, né, que ele vai ficar em série com todo o circuito. Ó. Então, aqui eu vou ter o amperímetro medindo a corrente total. Vamos desenhar aqui. Ó. E a simbologia dele é essa daqui. Ó. Amperímetro. Ok? Então, ok, nós temos aí o amperímetro instalado, né? O amperímetro, ele tem um sinal positivo e outro negativo. Como o negativo da fonte está aqui, ó, o negativo da fonte é esse tracinho menor, né? Então, o negativo do amperímetro vai no negativo da fonte, ó. A fonte, o sinal dela positivo está aqui e o negativo está aqui, ó. Ou seja, gente, o amperímetro, a informação que a gente já pode tirar daqui, ó, o amperímetro é ligado em série. Em série com quem? Vamos escrever o seguinte, que ele é ligado em série com
a carga. É o ponto que eu quero medir a corrente elétrica, eu vou lá e conecto um amperímetro em série. Outro ponto muito importante, gente, que a gente tem que lembrar, o amperímetro, ele possui, eu vou até escrever isso aqui, que depois eu vou colocar isso no material para vocês. Ó. Ele possui resistência elétrica próxima de zero. Bom, travou. Aí, no caso aí, você vai, arrebenta o fio aí, liga uma ponta dele num, uma ponta no outro, né? Exatamente. Ah, tá. É isso mesmo. Então ele possui resistência elétrica. Tem um aparelho que você só coloca em volta do fio, o fio passa dentro desse aparelho, como é que chama? E que lá também é um tipo de amperímetro. Eu vou comentar dele já já aqui. A gente É podia só um cortar minutinho. o fio, não, é só colocar ele lá e já sabe. É. Assim que esse negocinho aqui resolver destravar, ok. Resistência. Nossa, ficou muito ruim aqui. Bom, gente, a questão é a seguinte, né? Deixa eu só corrigir isso aqui, peraí. Esse Microsoft Whiteboard, ele tá dando uns lag e às vezes eu escrevo depois de alguns segundos que sai e tá difícil de acompanhar. Então, ele possui resistência muito baixa. Ou seja, eu vou falar que inclusive é aproximadamente 0 ohms. Ó, eu vou chegar no ponto que o Breno está falando aí, tá? Mas eu quero aproveitar isso daqui que eu falei agora para a gente fazer algumas análises. Eu vou até fazer o seguinte, não vou nem pegar uma fonte de tensão de bateria, não. Imagina que eu tenho aqui uma tomada, um plug, liguei o plug na tomada, tá bom? E vou conectar uma lâmpada aqui, ó. Uma extensãozinha que liguei na tomada para ligar uma lâmpada. Né? Então eu tenho aqui uma tensão de 110 volts, tá bom? E essa lâmpada aqui tem uma corrente elétrica e eu quero medir essa corrente elétrica, tá? Aqui a lâmpada. Teoricamente, vocês já sabem o que acontece se eu pegar um fio e fizer isso aqui, ó. Conectei um fio aqui e outro de cá, ó. O que vai acontecer aqui? Vai fechar curto. Exatamente, vai fechar um curto-circuito. Então eu quero aproveitar essa fala aí para a gente entender o que é um curto-circuito. Né? O curto-circuito é o seguinte, gente. A gente sabe que a corrente elétrica, eu vou apagar isso, tá? A corrente elétrica é igual a tensão sobre resistência. Então, tensão sobre resistência. Se eu tiver uma resistência elétrica que tende a 0 ohms, eu vou ter que... Qual que seria o valor da corrente elétrica? Ó, o valor da corrente elétrica seria igual ao limite da tensão sobre resistência quando a resistência tende a zero. Lá na matemática, a gente já estudou que quando isso acontece, eu estou falando que a corrente elétrica ela tende a assumir um valor infinito. É lógico que ela não atinge um valor infinito, mas ela vai subir descontroladamente. Se você não tiver um disjuntor, alguma coisa, aí vai começar a queimar fio e tudo, porque a corrente elétrica sobe muito. Então, curto-circuito é isso. Curto-circuito é quando eu ligo uma resistência, um condutor elétrico direto na fonte e que tem uma resistência elétrica muito baixa, consequentemente gera uma corrente muito alta. Ele encurta o circuito, né? O próprio nome sugere, tá bom? Então veja bem, o amperímetro ele é quase um curto-circuito. O amperímetro ele tem uma resistência elétrica muito baixa, tá? E eu preciso de ligar o amperímetro em série. Então, vamos considerar o seguinte, vamos analisar umas possibilidades. Primeiro, sabendo que o amperímetro tem uma corrente elétrica muito baixa, se eu pegar o amperímetro e conectar o amperímetro em paralelo com a lâmpada, conectei o amperímetro aqui, ó. O amperímetro ele vai fechar um curto-circuito, porque como ele tem uma resistência baixa, e é muito provável que você queime o amperímetro. Na maioria das vezes não queima porque ele tem um fusível, né, de proteção, justamente
né, para você não conectar enganado. Semana passada, aqui em casa, eu peguei o meu multímetro e queimei o fusível dele. Ele estava na escala de corrente, eu fui medir a tensão elétrica, que eu fui trocar o chuveiro. Aí peguei lá e fui medir a tensão do chuveiro para ver se estava chegando, ele estava na escala de corrente, pô, queimou o fusível dele. Aí você tem que abrir e trocar o fusível. Então, o amperímetro a gente liga em série, e se ligar o amperímetro em paralelo, você vai fechar um curto-circuito, né? Aí você pode queimar o instrumento, dependendo da intensidade do curto, pode queimar o instrumento, pode machucar alguém, pode desarmar o disjuntor do seu circuito elétrico, tá bom? Então, o amperímetro... Só uma pergunta aqui. Para você Uhum. ligar, você falou aí, fecha curto. Para você ligar um amperímetro, sempre tem que ter uma resistência. Exatamente, você tem que ter uma Porque carga. se caso não tiver uma carga, uma resistência, por exemplo, uma lâmpada, um chuveiro, se você ligar direto também vai fechar curta. Vai, com certeza, é isso aí, perfeito. Então Você sempre pegar um tem que ter uma... perímetro... foi o que aconteceu comigo, Breno, que eu estava falando, né? Final de semana. É, então, o que aconteceu? Eu peguei o amperímetro e liguei direto no conector lá do chuveiro para medir a tensão. E foi um curto-circuito. Só que o fusível do amperímetro queimou antes de desarmar o disjuntor lá do quadro de distribuição. Ele queimou mais rápido. Aí só eu percebi que eu fiz besteira a hora que eu vi que ele estava medindo zero, aí eu olhei lá e falei, já era, né? Queimei o fusível. Eu nem percebi que tinha fechado o curto-circuito, porque era uma corrente bem baixinha. Ô, gente, olha só. Então, dessa forma aqui, ó, o amperímetro ele está ligado em série com a lâmpada. Se eu usar aqui um amperímetro de má qualidade, né, ou seja, não vou nem falar de má qualidade, se o amperímetro não tivesse resistência elétrica próximo de zero, a tensão elétrica em cima do amperímetro aqui ia ser alta. Ou seja, imagina que eu peguei um instrumento vou fazer alguns exemplos para a gente entender melhor. Né, eu vou apagar também daqui a pouco. A resistência elétrica da lâmpada é de 50 ohms, ok? E a resistência elétrica do amperímetro é de 50 ohms também. Como eu tenho duas resistências iguais, a gente já viu lá na lei de Kirchhoff, que a tensão elétrica da fonte vai se dividir igualmente entre os dois. Ou seja, eu vou ter 55 volts na lâmpada e 55 volts no amperímetro. Ou seja, na hora que eu for medir a corrente elétrica do circuito, o próprio amperímetro ele vai prejudicar o funcionamento do circuito. Né? Então, o amperímetro ideal, a resistência elétrica dele teria que ser zero, porque em cima dele não vai ter tensão elétrica nenhuma. Tá? Então, o amperímetro ideal, a resistência igual a zero. Tá bom? Se eu tivesse um amperímetro, olha só, se eu tivesse um amperímetro que a resistência elétrica dele fosse, eu vou colocar outro valor aqui agora. Suponhamos que eu tenho uma resistência elétrica agora de 0,5 ohms. Eu estou falando que a tensão elétrica, a resistência elétrica do amperímetro é 100 vezes menor do que a resistência elétrica da lâmpada. Então, mas isso aqui seria um amperímetro de baixa qualidade ainda, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, se a resistência elétrica do amperímetro é 100 vezes menor do que a resistência elétrica da lâmpada, a tensão elétrica em cima da resistência do amperímetro vai ser 100 vezes menor também. Então, eu estou falando que provavelmente aqui, ó, em cima do amperímetro, eu vou ter uma queda de tensão de 1,1 volt, né, arredondando aí. E na lâmpada ficaria ali em próximo de 110 volts, né, 109, alguma coisa. Mas só que o amperímetro ele tem uma resistência elétrica ainda menor do que isso, né? Vai girar aqui na casa dos centésimos de ohm. Então vai ser, por exemplo, 0,05 ohms. Ou seja, agora eu estou falando que a resistência elétrica do amperímetro é 1000 vezes menor do que a da lâmpada. Consequentemente, a tensão em cima do amperímetro vai ser 1000 vezes menor. O amperímetro vai aparecer uma tensão em cima dele? Vai. Mas vai ser aqui 0,1 volt. E 109,99, né? Não, 109,9 vai estar em cima da lâmpada. O amperímetro vai mudar pouco o funcionamento do circuito. Então, geral de amperímetro é isso, tá, gente? Esse é o conceito do amperímetro. O
Breno falou de um tipo específico de amperímetro que você não precisa de interromper o fio, cortar o fio, né? Esse tipo de amperímetro, ele funciona com base no eletromagnetismo. Nós vamos até estudar isso para frente lá. O conceito é que, imagina que aqui eu tenho um fio, um condutor elétrico, vou desenhar assim bem rapidamente. Eu tenho um condutor elétrico e nesse condutor elétrico está passando uma corrente aqui, ó. Existe um estudo, né, na verdade é até uma lei do eletromagnetismo, que é a lei de Faraday. A lei de Faraday diz que todo condutor elétrico que é percorrido por uma corrente elétrica surge em torno dele um campo magnético. E eu acho que vocês estudaram isso lá em umas físicas passadas aí, não estudaram, não? Tudo campo magnético, tudo. Exatamente, então é isso aí, ó. Aqui no fio está passando uma corrente elétrica e esse campo magnético que aparece em torno do fio é, é proporcional ao valor dessa corrente elétrica. Olha, aí existe uma outra lei que existe que se chama lei de Faraday, desculpa, lei de Lenz. E a lei de Lenz diz que todo condutor elétrico que está dentro de um campo magnético variável é induzida nele uma tensão elétrica. Ou seja, se eu pegar agora, vou fazer um desenho de outra cor, ó. Aí eu pego agora uma bobina e coloco aqui próximo do fio, ó, tá bom? Essa bobina vai acusar uma tensão elétrica. Então, se eu colocar um voltímetro, que é o próximo instrumento que eu vou dizer aqui, ó, que nós vamos estudar daqui a pouco, esse campo magnético da corrente elétrica vai induzir nessa bobina o valor de uma tensão elétrica aqui, ó, V. Então aparece aqui, por exemplo, eu vou chutar, tá? 1,2 volts. Só que esse voltímetro, ao invés de medir no medidor dele, no ponteiro dele lá, né, no mostrador digital, ao invés dele falar de quanto que é a tensão, ele fala de quanto que é a corrente elétrica que está circulando aqui, ó. Então o instrumento ele é calibrado ele mede a tensão e sabe, em função do valor de tensão, de quanto que é a corrente elétrica que está passando no fio. Esse é o alicate amperímetro, né? Ele tem um corpo mais ou menos assim, ó. Ele tem um display, aí aqui ele tem uma chave seletora e aqui ele tem um negócio que faz mais ou menos assim, ó. Não é isso, Breno? Aí o fio passa aqui assim, ó. Ok? Ou seja, em função do campo magnético que tem aqui dentro, ó, a bobina do instrumento fica aqui dentro. Aqui dentro eu tenho a bobina, ó. Tem uma bobina de cá e outra bobina de cá. Então, quando o campo magnético do fio corta essa bobina, ela induz nela uma tensão elétrica. E aqui vai falar o valor da corrente, ó, por exemplo, 1 ampere. Né? Esse é o princípio do alicate amperímetro, que é o nome desse instrumento. O alicate amperímetro, o modelo mais básico dele, só mede correntes elétricas em corrente alternada. Na nossa residência, por exemplo, é corrente alternada. Os que medem corrente em corrente contínua, eles são mais caros. E nós vamos estudar isso mais para frente, né? Entender o porquê que eles são mais caros. Ok, gente, então vamos lá, vamos continuar aqui. Ô, Marco Túlio, falando sobre essa questão de perímetro, voltímetro, essas coisas, hoje tem uns que faz a leitura pela temperatura também, você já viu isso? Não, me explica melhor, como é que é? Ele gera uma imagem térmica para fazer a leitura. Você não chegou a ver isso, não? É a câmera climática. Então, não, veja bem, assim, é só tomar cuidado, porque existe a câmera termográfica. E eu sei que tem câmera termográfica, ela não mede o valor da corrente elétrica, né? Ela mede, o que ela fala é o seguinte, o eletricista, por exemplo, ele vai lá dentro do painel, ele abre o painel, aponta a câmera termográfica, e ali ele sabe onde que tem pontos de aquecimento. Porque onde tem ponto de aquecimento, onde a temperatura é mais alta, tem ali ou uma corrente elétrica mais alta, que pode ser um problema de sobrecarga, ou então um problema de mau contato. Até joguei no grupo aqui o aparelho aqui para você dar uma olhada. Ah, tá. Então é coisa nova mesmo, esse eu não conheço não. Isso é caríssimo, R$3.000 um aparelho desse. E ele mede a corrente em função da temperatura que ele está usando lá. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, compartilhar aqui Foi o Paulo que colocou aí? O Paulo tá falando? Eu mesmo.
Beleza. Aí, Paulo, é esse daí que você está falando, né? Ó. Isso mesmo. Ah, mas olha só, Paulo, deixa eu ver se eu entendi. Depois eu quero olhar com calma. Ó, ele é um multímetro. Tá vendo que aqui tem as pontas de prova aqui embaixo, ó? Então ele tem ponta de prova de corrente elétrica, de tensão e resistência, alicate amperímetro que está usando ali também, ó. E além disso, ele também mede temperatura. Já sei, aparece a temperatura e uma voltagem aqui, ó. Onde É, que está apontando, tá vendo? 118,2 volts, é de fato, é realmente. É. E mede frequência também, né? Porque eu estou vendo aqui, ó, um hertz ali, que nós vamos estudar lá para frente. Então é justamente, ele mede aí todas as grandezas. Ou seja, ele deve ter a opção de medir com ponta de prova convencional e medir também por temperatura, né? Infravermelho. Mas é bem preciso, que mede até micro ampere. Pois é. Assim, a gente precisaria de pegar o instrumento e ler o catálogo dele, o manual dele, para ver como que ele, ó, quais são como que ele mede, né? Porque, eu não sei, mas medir microampere por temperatura, eu precisaria de entender melhor aqui, sabe? Mas é interessante demais. Depois a gente precisa de entender melhor esse instrumento aqui. Isso é novidade para mim. Pois é, e eu também nunca tinha visto isso, não. Nem empresa grande mesmo eu tinha visto isso, porque realmente é um produto muito caro, né? Uhum. Você vê, você jogar R$ 3.000 na mão do funcionário, o cara não tiver cuidado, é R$ 3.000 jogado fora. Ele tem um monte de coisa que encarece ele. Primeiro, que só o fato de ter câmera térmica já encarece. Segundo, que ele é um instrumento True RMS, que nós vamos entender isso para frente. Que o instrumento True RMS, por natureza, também já é bastante caro. E então, quer dizer, juntou tudo que é caro em um único instrumento, né? Mas é um instrumento, tipo assim, é um canivete suíço na elétrica, porque faz um monte de medição tudo num instrumento só. Isso é muito interessante. Se for olhar, Marco Túlio, se você for funcional desse jeito e for de marca conhecida, for uma marca boa, nem é caro não, porque um pirômetro, que é um medidor de temperatura convencional, é 6 Uhum. mil. É Na verdade. loja do Mecânicos tem um multímetro desse, se eu não me engano, ele tá 5.000, quase R$ 6.000. Não precisa assim, ó. Aqui no próprio link dá para Mas ver aqui, ó, só tá que, se eu vendo? não me engano, o de lá é Mitutóio, né? Aí não, Mitutóio não, mentira, é Mimipa, Minipa. Minipa. Minipa, isso mesmo. É. Minipa é marca boa, né? É, o melhor instrumento que tem é esse daqui, ó. Fluke. Os instrumentos de elétricas que Inclusive, esse são. pirômetro que eu tô te falando, 6 mil, é da marca Fluke. Fluke Fluke. é o top do mercado, né? Uhum. Eu quero até abrir umas fotos aqui, já que a gente falou de Fluke. Aí, mostrou até o alicate aí, ó. De amperíneo. Vamos abrir aqui, ó. Então, já que a gente está falando, né? Deixa eu ver se eu entro no site da Fluke, ó, fluke.com. Ok. Esse pirômetro que você fala aí é para medir rotação, né, não? Não, o pirômetro é temperatura, né? É um termovisor. Porque eu vi um cara usando lá na oficina, lá onde eu tô trabalhando agora, e falou que era o pirômetro para olhar a rotação da Eva lá. É engraçado. Não, Lá a pirômetro, gente usa com o nome de pirômetro, é para temperatura. pirômetro só mede temperatura. Dinamômetro mede a rotação. Esse nunca paguei confundir o nome lá então. Deve ter sido. Gente, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Fluke é uma empresa americana, é referência mundial em instrumentos de medidas elétricas, tá? Vamos ver aqui, ó, produtos, né? Tá vendo? Aí tem testadores básicos, multímetros digitais. Vamos pegar aqui ó, os multímetros digitais. Então tem o multímetro térmico True RMS da Fluke.
Você vê que assim, eu estou um pouco desatualizado. Ó. Então vamos lá, ele traz 15 funções de medição, incluindo tensão corrente alternada com filtro, passa baixo, tensão de corrente contínua, etc. Teste de diodos. Ó, interessante, hein? Então você vê que é uma tendência agora realmente. Ó, ele tem as pontas de prova. Depois nós vamos precisar de entender o seguinte, ó, se ele está medindo tensão elétrica pela câmara térmica somente, ou se eu tenho a opção de medir a tensão e corrente pela câmara térmica e também pela ponta de prova, sabe? Eu acho difícil, eu acho que ele é os dois em um, mas ele não deve medir pela temperatura, não. É isso que, assim, que a gente precisa de entender melhor, sabe? Deve haver algum tutorial, às vezes, no YouTube mostrando o funcionamento, como é que faz. Depois nós vamos olhar. E vamos fazer o seguinte, já que alguém falou aí, ó. Vamos ver aqui no YouTube. Se a gente ficar pesquisando isso na aula, às vezes a gente até consome tempo de aula, mas interessante que... Ó, aqui tem, ó. Mas 40 minutos de vídeo, gente, tá bom. Nós vamos assistir isso, não. Aqui ele está explicando, né? Deve ser um tutorial aí falando sobre o instrumento. Ó, vocês estão ouvindo o áudio aí? Tem um videozinho aqui pequeno também na lateral de 3 minutos e 40, parece que está apontando direto. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui é o seguinte, deixa eu explicar para vocês, vamos lá. They've gone and combined an industrial multimeter with a thermal camera. Ele fala o seguinte, vocês estão ouvindo o áudio aí? Esse camarada está falando que ele combina um instrumento, um multímetro industrial com uma câmara térmica. They've gone and put them together. Taking a very quick look at it, it's got a very nice big color display, which is also used for the thermal camera, and the thermal camera is built into the back. Ele mostra que tem um display colorido, que a câmera está por trás. Over there. Ele falou agora há pouco que custa em torno de $1.000. A big thanks to Fluke for putting this in my hands. I had a nice little chat with the marketing folks and one of the technical guys who's involved in the development of this, and it's been quite a challenge to incorporate a thermal camera inside a multimeter and retain all the safety and the robustness that this has. Ele falou que o maior desafio de construir esse instrumento foi a dificuldade de colocar junto a câmera, junto com os multímetros e manter os padrões de segurança, porque os instrumentos de medidas têm categoria 3, 4, 5 em função de tensão elétrica, e ainda manter a robustez do instrumento. Now, this multimeter and thermal camera combination is primarily aimed at kind of in the industrial environment. If you have teams which work in factories which are either looking... Tá bom, assim, depois vamos pegar o outro. Cadê o outro vídeo aqui? Guarda essa menina chorando. Vamos pegar esse aqui, ó. É o mesmo, ó. Depois eu vou colocar debaixo desse aí. Esse aqui. Change the way you see digital multimeters. Introducing the first ever thermal multimeter from Fluke, the Fluke 279FC. Combining thermal imaging technology with the industry-leading digital multimeter, it's the only tool you need. The 279FC is designed to increase your productivity and confidence. Easily detect a heat map on the 3.5-inch full-color LCD screen that shows you where the hotspot is before you begin repairs. Using our integrated iFlex, you can take measurement. Gente, vou fazer uma pausa aqui, ó. Até agora ele falou o seguinte, que é um instrumento que combina câmara térmica e tal. E, além disso, ele funciona como alicate amperímetro. Aqui está mostrando o alicate amperímetro que ele está usando, né? O cabo que ele está dando volta lá para medir, que é a bobina que eu falei com vocês, que mede até 2.500 amperes. In tight, awkward spaces up to 2,500 amps. Olha lá, ó, 54 and with wireless amperes. technology, you can view the measurements remotely. Você pode ver. Fluke Connect lets you include measurements and thermal images and reports to validate work is complete. And because the 279FC is made by Fluke, you know it's going to be rugged and reliable.
Combining two tools in one, the Fluke 279FC thermal multimeter helps you quickly find, repair, validate, and report electrical issues. The Fluke 279FC thermal multimeter. Change the way you see digital multimeters. Gente, então pelo que eu entendi até agora, depois eu vou pesquisar direito, viu, Paulo? Mas pelo que eu entendi aqui, ele tem a câmera integrada, mas, no entanto, as medições de tensão e de resistência e corrente é separado realmente. Ele não mede tensão e corrente através da câmera. Mas nós precisamos de pesquisar isso melhor. Bacana a gente ver o trabalhador usando os EPI, né? Igual aqui no Brasil mesmo, né? Exatamente igual, né? É a mesma coisa. Marco, Diga. Por isso que ele falou da robustez, por causa da categoria. Igual, geralmente, assim, até 1000 volts, né? Que é do Fluke, que é a categoria 4. E aí ele fala da categoria, e tá aí também citando aí a robustez. Eu também acho que com a ponta de prova faz a medição, não faz? Pelo que eu entendi, é ponta de prova. Mas, cara, uma câmera junto com o multímetro é bom demais, ó. Deixa eu rodar um videozinho que eu tô vendo aqui, se for o que eu tô imaginando, né? Eu já trabalhei como técnico em eletrônica, manutenção em placa eletrônica e bancada, cara. Se na minha época tivesse isso, eu ia ficar muito feliz. O que é o secante de cobalto? O secante de cobalto é uma substância que promete acelerar a secagem. Good day, folks. This is Russell here from. Aí vai usar o instrumento para dar manutenção na placa. Alright, today, we posted up a video on just showing us mess with thermometer. Ó, então veja bem, cara, você aponta a câmera para cima da placa, você identifica de cara qual que é o componente eletrônico que está esquentando. Eu fazia isso no dedo, né? Quando eu dava manutenção em placa eletrônica, primeira coisa, eu ficava pondo o dedo nos componentes eletrônicos para ver qual o transistor, diodo ou CI que estava esquentando, para depois fazer medição de tensão, corrente e trocar o componente, né, para ganhar tempo. Ler uma fonte chaveada, pelo que eu estou entendendo. Ele apontando a câmera na fonte chaveada. So we had it powered up. So let's just see what happens before we play. We put signal through it. Let's just see which part. Cara, mas fantástico, viu? Adorei. Não sabia. Obrigado aí, Paulo, por ter trazido a contribuição. Adorei mesmo. Novidade. Não estava sabendo dessa novidade aí, assim, que talvez não seja tão novidade, deve ter 1 ano ou 2 aí que deve estar no mercado, né? Usado também. Bom, gente, então a gente falou do amperímetro, tá? O amperímetro, né, a gente liga em série, né, para medir a corrente elétrica e tal. Depois eu vou pesquisar lá para a gente ter certeza se a medição lá do instrumento que a gente acabou de ver é pela câmera termográfica ou pelas pontas de prova. Eu suspeito, pelo pouco que eu vi nos vídeos ali, de que seja ponta de prova mesmo. Gente, e o voltímetro, então, fica óbvio para nós, né, que o voltímetro, ele é utilizado para medir tensão elétrica. Esse negócio hoje está meio danadinho, hein? Voltímetro. E o voltímetro a gente conecta em paralelo, tá? Então o voltímetro ele mede tensão. Eu posso ter então o voltímetro de corrente contínua e o voltímetro de corrente alternada, da mesma coisa que eu tenho o amperímetro de corrente contínua, o amperímetro de corrente alternada, tá? Olha, o voltímetro então agora seria isso daqui, ó. Vou desenhar de novo um circuito aqui. Então, um circuito paralelo. Tá? Então, eu vou considerar o seguinte. Ó. Aliás, eu vou desenhar um circuito sério. Acho que com o voltímetro fica melhor desenhar o circuito sério. Eu vou ter um circuito sério com 2 lâmpadas. Então, eu tenho a lâmpada L1. Está aqui, ó. E em série com a lâmpada L1, eu vou colocar a lâmpada L2. Ok? Tem uma tensão aqui de novo, vou usar aqui como padrão, assim, tensão da fonte de uma bateria de 12 volts. O circuito tem uma corrente elétrica total. Está aqui, a gente sabe que no circuito sério a corrente é a mesma. Mas agora eu quero medir a tensão L1. Então, para medir a tensão, por exemplo, em cima da lâmpada L1, eu vou conectar o voltímetro em paralelo. Ó. Então, coloco o voltímetro aqui. Ó. Ok?
tem símbolos que a gente pega de amperímetro que mostram o amperímetro com a setinha cruzando, e o voltímetro também. Até a norma fala que tem que ser assim, ó, com a setinha. Então, estou indicando aqui o voltímetro. Polaridade positiva e polaridade negativa. Tá? O voltímetro, então, a gente tem que conectar em paralelo. Então, a gente já pode colocar aqui uma observação que a gente conecta em paralelo. Mas o que acontece se eu errar a conexão do voltímetro e ligar em série? A única coisa que vai acontecer é que ele vai interferir no funcionamento do circuito, né, não deixando o circuito funcionar. Ele não tem o risco de queimar. Muito alto, né? Exatamente. Vamos escrever isso que você falou aí agora. Ele possui resistência alta, muito alta, na verdade, né? O voltímetro ideal, ele teria que ter uma resistência elétrica, da mesma forma que a gente fala que o amperímetro ele tem uma resistência elétrica próxima de zero, eu teria que ter um voltímetro tendendo a uma resistência elétrica próximo de infinito. Não existe, obviamente, tá? Não existe, mas seria próximo de infinito. Então, essa é a ideia da gente ter do voltímetro, né? O voltímetro a gente conecta em paralelo. Se eu errar, o que é difícil, né? Mas suponhamos, conectei o voltímetro em série, o que vai acontecer? Como ele tem a resistência elétrica muito alta, a tensão da fonte vai ficar toda em cima do voltímetro. A corrente elétrica do circuito vai ser extremamente baixa e nem a lâmpada L1 nem a lâmpada L2 vai funcionar. É isso que acontece. Aí vai depender da corrente do circuito, né? Perigoso estourar ele, da categoria do multímetro. Não, então veja bem. Vamos considerar o seguinte. Estourar o voltímetro, acho que você está falando da tensão, né? Isso. Tensão de isolação. Porque você falou corrente. Categoria dele. Perfeito. Isso é importante. Gente, o voltímetro, quem que falou? Foi o William? O Everton? Foi o Everton. O Everton. Vamos falar sobre categoria, né? Você colocou muito bem colocado. Gente, o voltímetro ele tem uma capacidade máxima de tensão elétrica, que ele consegue suportar, isolar. Então, se eu pegar um voltímetro qualquer e quiser medir uma tensão, por exemplo, vou chutar, viu, gente? 1000 volts. Na teoria ele mediria, mas muitos instrumentos na prática não conseguem medir esse valor de tensão por não ter capacidade de isolação. Até a forma de medir, né? Você não vai chegar numa tensão de 1000 volts com a mão aproximando da rede, porque pode acontecer um arco elétrico, a pessoa tomar choque, etc. Então, deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que eu quero mostrar algumas questões. Boa. É isso aqui, ó. E conforme a gente observou, a gente tem instrumentos de medidas elétricas que são instrumentos de qualidade, né? E que eles são, a norma NR10 do Ministério do Trabalho e Emprego, ela fala sobre categorização dos instrumentos de medidas quanto à segurança. Eu pego um instrumento Fluke ou Minipa, são instrumentos que são feitos para a indústria realmente, né? Então aqui, ó, digital ET. ET é a linha da Minipa, então eu tenho um instrumento aqui de segurança, né? Tem outro aqui de segurança. Agora, se eu pegar esse instrumento aqui, ó, que todo mundo, ele é muito comum, camelô, tá? Cara, esse instrumento aqui, ele é proibido de ser vendido no Brasil. Eu coloco aqui, ó, se eu pegar a escala de tensão elétrica dele, vai até 750 volts. Eu não teria coragem de medir uma tensão de 220 com esse instrumento, porque eu não sei qual é o risco que ele vai me oferecer em termos de, a segurança que ele vai me oferecer em termos de capacidade de isolação, é o que o Everton está falando. Então, eu posso pegar um instrumento desse, que você vai pensar, mas esse instrumento tem uma capacidade de 750, mas como ele não tem alta capacidade de isolação, eu conecto ele em série no circuito e ele vai estourar, né? Ele vai queimar por dentro, ok? Então, realmente, assim, evoluiu-se bastante, né? Se eu pegar esse instrumento aqui, ó, um Fluke, ó, olha a diferença, né? Em termos de robustez e capacidade de isolação dos instrumentos. Então, os instrumentos a gente tem que observar isso, que é justamente capacidade de isolação. Olha aqui, ó. A gente tem vários tipos de multímetro que você compra por R$20 aí.
Eu trabalho com o da Fluke aqui na empresa onde eu trabalho, mede até 1000 volts. Até Mas, 1000 volts. a gente tem alguns equipamentos que chega a mais de 1000, em 1500, e aí tem uma Terman, que faz essa medição, que é outra categoria. Entendi. Aí, ó, tem um da Multilaser, cara, esse multímetro aqui não vale nada, por R$ 33,90, e a Ricardo Eletro tá vendendo. Não é à toa que a Ricardo Eletro tá quebrando, né? Quebrou. Bom, gente, brincadeira à parte. Nossa, tá gravando esse negócio, eu não consigo editar esse vídeo não, então eu tenho que controlar o que eu vou falar aqui. Bom, gente, então é o seguinte, realmente, né, o instrumento de medida, a gente tem que preocupar com essa questão de classe de isolação, né? Se eu quiser um instrumento, um multímetro bom para usar em casa, você tem multímetros minipas, né, com valores aí mais acessíveis. Instrumento aqui, ó, se eu pegar o ET204, eu tenho um desse em casa, foi o que eu queimei o fusível dele. R$236, né, um multímetro bom, né, mais seguro, né, para uso residencial. Talvez seja até interessante, né, ao invés de um multímetro, ter um alicate amperímetro, que você possa medir corrente elétrica. Tá? Então, está aqui um exemplo de alicate amperímetro. Vamos pegar esse daqui, de quem que é esse fabricante. Gente, interessante, olha só. Esse alicate amperímetro, se a gente observar, ó, ele está aqui, Xtrad, né? Xtrade, não sei como é que seria a pronúncia. Sabe o que acontece no Brasil? Acontece o seguinte, tem muita gente que importando instrumento de medida da China, cara, e o instrumento vem sem marca. Aí chega aqui, o que o pessoal faz? Só faz o adesivo ali por fora e cola com a marca e fala que é marca brasileira. Outro dia eu me deparei com um desse. Depois eu lembro o nome dele. Ok? Mas tá bom. Vamos voltar então. A gente falou do chinês é uma beleza, né, Marco? Oi? Produto chinês, a qualidade é uma beleza, né? Pois é, cara. Eu vou falar uma coisa, sabe? China tem de tudo, né? Tem coisa de qualidade, tem coisa que... a própria Fluke. A Fluke tem fábrica na China, entendeu? A Fluke, quando eu visitei a sede dela, fica ali na cidade de Seattle. Na verdade, tem uma cidadezinha que fica próximo de Seattle, que chama Mukilteo, uma cidade histórica. A cidade tem 5.000 habitantes. E engraçado que nessa cidade tem a sede da Boeing, lá, onde fabrica os aviões da Boeing. Só a Boeing tem 16.000 funcionários, 3 vezes o número de habitantes da cidade. Tem a sede da Fluke, ela tem um parque industrial muito grande, mas é uma cidadezinha pequenininha lá. E a Fluke não tem fábrica nos Estados Unidos, a fábrica dela é na China agora. A própria Siemens também, né? A Siemens, que é alemã, ela tem fábrica no Japão e tem fábrica na China. Então, da mesma forma que você vai na China, cara, sabe um negócio que eu vi interessante, né? Os chineses são danados. Que aquela Ford, aquela caminhonete da Ford, a F-150, que a Ford está processando um novo fabricante chinês que copiou a locomotiva, a caminhonete. Então, tem fabricante de carro chinês que copia os carros americanos de outros fabricantes, né, copiaram até o Corolla e lança com a marca chinesa lá, entendeu? Então, China tem de tudo, cara, impressionante. Vamos lá. Avançando, então, um instrumento para a gente poder arrematar a aula aqui agora, ó, né, para poder finalizar, é o ohmímetro. Tá? O ohmímetro que ele mede a resistência elétrica. Opa. Resistência elétrica. Bom, gente, aí tem um detalhe interessante também. O ohmímetro ele tem uma particularidade. Eu vou desenhar um circuitinho elétrico aqui, mas depois eu vou apagar, sabe? Existe um tipo de circuito elétrico que é chamado de ponte de Wheatstone. Eu tenho uma resistência aqui, outra de cá. Ó. Vocês concordam que essas duas resistências estão em série, não estão? Agora, se eu fizer isso aqui, ó, elas estão em paralelo também, não é? Esse é chamado de circuito misto. Ok? Suponhamos que eu tenho esse resistor de 10 ohms. E esse resistor aqui é de 5. Ou seja, um é o dobro do outro. Se eu colocar um resistor de 100 ohms aqui, ó, e o outro de 50, um fica sendo o dobro do outro também. Se eu conectar um voltímetro
daqui para cá, ó, esse voltímetro vai me acusar 0 volts, porque eu digo que a ponte de Wheatstone ela está balanceada. Então, se eu conectar aqui, ó, a uma fonte de tensão elétrica, por exemplo, de 12 volts, eu vou até mudar, eu não vou colocar 12 volts, intencionalmente eu vou colocar 9 volts. Então, quando eu coloco 9 volts aqui, esse voltímetro ele vai me acusar 0 volts, ok? Bom, agora imagine o seguinte, eu vou pegar esse resistor aqui e vou tirar. Ó. Só que eu tenho um resistor elétrico aqui, que eu não sei de quanto que é. Aí eu vou pegar esses 2 fios, ó, e vou conectar aqui agora. Esse voltímetro aqui, ele teria que acusar 0 volts, só que ele não, pode ser que ele não acuse 0 volts. Olha, se ele acusar 0 volts, eu estou dizendo que esse resistor, então, é o dobro desse, ou seja, ele é de 100 ohms. Se ele não me acusar 0 volts, suponhamos, ele, ao invés de 0 volts, ele me acusou aqui 3,3 volts. Esse valor de tensão elétrica aqui está relacionado agora ao desequilíbrio da ponte de Wheatstone. Ou seja, eu consigo, pelo valor da tensão elétrica, saber de quanto que é essa resistência desconhecida. Então, eu criei aqui um instrumento capaz de medir a resistência elétrica. Só que, para eu medir a resistência elétrica, eu tenho que aplicar no circuito uma tensão elétrica de 9 volts. O instrumento ele tem uma bateria de 9 volts interno que eu vou aplicar tensão elétrica no circuito. Ok? Então, a principal característica do ohmímetro é que eu só posso conectar o ohmímetro no circuito com a fonte de tensão desligada. Ou seja, se eu quero medir uma resistência elétrica de um chuveiro, por exemplo, e esse chuveiro está conectado em 220 volts, eu tenho que desligar a energia elétrica. Eu estou querendo dizer o seguinte, ó, eu tenho uma resistência elétrica, que eu vou chamar de RX, porque eu não sei de quanto que é, né? Estou chamando aqui, ó, RX. Se eu quero conectar o voltímetro, desculpa, o amperímetro, nossa, o ohmímetro aqui, ó, está aqui o símbolo do ohmímetro, e ele vai me falar de quanto que é a resistência elétrica. Então, a principal característica do ohmímetro deve ser conectado ao circuito com a fonte de tensão desligada. Daqui a pouco eu termino de escrever aqui para mandar para vocês. O que acontece se eu esquecer de desligar a resistência do circuito, ele está aplicando uma tensão sobre ela, e eu conecto o voltímetro, o ohmímetro. O que vai acontecer é que eu vou estragar o ohmímetro. Pode ser que eu queime o ohmímetro. Né? E os resistores, né, quando você abre um ohmímetro, um multímetro, ele tem uma série de resistores de precisão, resistores de 5 anéis, ou seja, esse resistor esquentou um pouquinho, você já perde a calibragem do instrumento. Então, quando você pega um ohmímetro, conecta numa fonte de tensão, né, que tem ali, o circuito está energizado, se você não queimar o ohmímetro, você descalibra ele. Aí você tem que mandar para manutenção. Dependendo do valor do ohmímetro, nem compensa, você joga fora, ou simplesmente deixa de usar o instrumento na escala do ohmímetro. Tá? Ou seja, para medir tensão, a resistência elétrica com o ohmímetro, a gente tem que garantir que o circuito esteja desligado. Ok? Gente, eu vou terminar essa anotação aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa para o intervalo agora. Eu termino essa anotação, quando a gente voltar depois do intervalo, a gente segue com o conteúdo. Fechado? Dúvidas? Então, gente, vamos fazer. O que é um megômetro? Quando a gente analisa o motor elétrico, eu vou fazer um desenho muito simples, tá? Tá aqui o motor elétrico, a carcaça dele, por exemplo, tá bom? Aí eu tenho a base do motor aqui, por exemplo, tá? Tá a base do motor. Lá dentro do motor elétrico, existem bobinas. Então, eu vou representar a bobina desse jeito aqui, ó. Só para fins didáticos mesmo para a gente entender o que é, para que serve um megômetro. Então, eu tenho uma bobina elétrica. E essa bobina, os fios dela vêm para fora. Eu vou aplicar aqui uma determinada tensão elétrica, ó, por exemplo, 220 volts, e o motor elétrico vai girar o eixo dele. O motor elétrico ideal não pode ter contato elétrico nenhum da bobina com a carcaça do motor elétrico. Tá? Então, ele não pode ter contato elétrico nenhum com a carcaça. Bom, o que acontece? Acho que tem alguém falando lá no grupo que está com problemas. Deixa eu voltar lá rapidinho.
Só um instante, gente. Deixa eu só postar o link lá para o pessoal, copiar o link e colar de novo lá para quem está com dificuldade. Ok, então beleza. Então, voltando aqui na explicação, a gente estava falando sobre megômetro, né? Não pode ter corrente elétrica nenhuma, ou seja, contato elétrico nenhum entre a bobina e a carcaça do motor. Imagina que esse motor está instalado em algum lugar aqui, ó, e nesse caso, uma pessoa está aqui, por exemplo, né, perto do motor elétrico, e essa pessoa, se ela encostar na carcaça por algum motivo, ela não pode acontecer nada. Se a pessoa estiver descalça ou não pode acontecer nada. Ok? Ou seja, nesse caso, no pleno funcionamento normal do motor elétrico não tem problema. Mas suponhamos que por algum motivo esse verniz elétrico que nós vamos estudar lá mais no final da matéria, o verniz elétrico da bobina do motor esquenta, derrete e uma pequena corrente elétrica começa a passar aqui para a carcaça do motor. Ó. Então a carcaça do motor ela começa a ficar energizada, ok? Ela fica energizada. Se alguém encostar a mão aqui, vai sentir um choque elétrico, né? A corrente elétrica vai passar pelo corpo da pessoa aqui para o chão, ok? Quando a gente... Uma forma de você detectar se o motor elétrico está em bom estado, eu posso pegar um ohmímetro, eu vou conectar um ohmímetro aqui, ó, no motor elétrico. Aqui está dando um lag, vamos lá. Ok, agora foi. Então eu pego um desses fios aqui, vou conectar um ohmímetro aqui, ó, e vou conectar na carcaça do motor. A resistência elétrica que tem que ser acusada aqui, ó, tem que ser uma resistência elétrica muito alta. O ideal é que ela fosse infinito, mas ela não é infinito. Um parâmetro que a gente tem é que as resistências elétricas para esse tipo de medidas, elas têm que ser superior a 4 megaohm. Né? É um parâmetro que a gente adotava, né? Não sei se esse parâmetro ainda está sendo utilizado, porque agora tem muita norma, né, que foi atualizada, e eu estou bem desatualizado em relação a normas, até a NR10, eu não sei se ela prega isso. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava como eletricista, qualquer motor elétrico que desse abaixo de 4 megaohms, eu considerava que o motor elétrico está com um problema de fuga. Né? Então, 4 megaohm, nós estamos falando que isso daqui ó, corresponde a 4 vezes 10 elevado a 6 ohms, ou 4 milhões de ohms. Então, o que é um megômetro? O megômetro ele vem da palavra mega. Então, megômetro é um ohmímetro que mede resistências elétricas na casa de mega ohms. Isso é um megômetro. Então, os megômetros são instrumentos... Oi, pode falar. Aplicando aí, no caso, altas tensões também, né? Ah, bem lembrado, é verdade. Vocês lembram que eu falei que o multímetro ele precisa de injetar tensão elétrica na resistência? Como é que ele é capaz de medir a resistência elétrica elevada? Ele começa aplicando tensões elevadas. Ele começa aplicando, por exemplo, o menor valor é de 500 volts. Se não me engano, a gente tem megômetro de 500 volts, com escala de 500 volts e 1000 volts. Não me lembro, não me recordo se tem acima disso. Tem? A gente trabalha aqui com de 2.500. 2.500, então vamos colocar assim, ó, até 2.500, que a gente sabe que tem, 2.500. Ele aplica alta tensão elétrica no motor, por isso que até para você manusear o megômetro tem todo um procedimento de segurança, porque você pode tomar choque realmente de 500 volts, de 1000 volts com o instrumento. Então ele aplica alta tensão, mas com corrente baixa, a corrente que ele gera é uma corrente baixinha, e com essa alta tensão ele sabe de quanto que é a resistência elétrica do equipamento. Então ele é utilizado para medir resistências elétricas de isolantes, porque os isolantes têm altíssimas resistências elétricas. Né? Eu citei como exemplo usar o megômetro para medir se o motor elétrico está bom ou não. Mas, por exemplo, se não me engano,
a NBR 5410 fala sobre testes de isolação elétrica, que você tem que aplicar em instalações elétricas de baixa tensão. Toda vez que o eletricista termina de fazer a instalação elétrica de uma residência, por exemplo, ele tinha que passar o megômetro na rede, na instalação elétrica, para ver se a isolação da resistência elétrica está num valor alto, num valor seguro. Então, o megômetro, ele tem esses modelos aqui, ó. O último que eu estava trabalhando é um desse da Minipa, pelo que eu me recordo. A última vez que eu estava na indústria que eu usei foi um desse da Minipa aqui, ó. Exatamente desse modelo. E também tinha um da Fluke parecido com esse aqui, ó. Esse da Fluke aqui, ó. Deixa eu ver se esse é Fluke. Não, esse não é Fluke. Esse não é Fluke, não. O Fluke é diferente. Mas ele é parecido com a maletinha, assim, ó, desse modelo, né, da Fluke. Vamos colocar aqui, ó. Megômetro digital Fluke. Ainda não é esse modelo, não. Aqui, não. Já nem me lembro, já tem alguns anos já, né? A memória vai falhando, tá bom? Mas tem certas coisas que a gente não esquece, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como eletricista na indústria, a gente era comum de encontrar. A gente usa aqui esse aí, ó, de 40 mil aí. De 40 mil? É. Desse daqui, você já viu? De manivela? Acredito que não, né? Não, esse aí não. É provável que não seja da sua época. Quando eu comecei a trabalhar em indústria, esses megômetros, esse daqui eu já trabalhei com ele também, ó. Esse modelo aqui. Esse aí é analógico, mas é sem manivela. É porque tem um megômetro de manivela. A gente tem analógico aqui também, só que ele não dura muito tempo, não. Vira e mexe tá em manutenção. Ó, eu lembro o seguinte, de manivela, onde que eu conheci? Eu trabalhei na Santanense, em Itaúna, não sei quem tá de Santanense, olha só, é exatamente desse aqui, ó. Eu trabalhei na Santanense Yokogawa, a marca dele, ó, tá vendo? Qual que é o princípio dele? Ele tem um gerador elétrico aqui dentro. Ele tem um sistema de engrenagens que, na verdade, ele não é um redutor de engrenagens, ele é um amplificador de velocidade. Você gira a manivela, aí ele gira uma engrenagem menor que está conectada numa engrenagem maior, né? Desculpa, uma engrenagem maior que está conectada numa menor, então ele amplifica a rotação 10 vezes. E está conectado a um pequeno gerador elétrico. Então, quando você começa a girar a manivela, ele vai produzir aqui nos terminais dele 500 volts, 750 volts. Era muito utilizado na indústria exatamente esse modelo. Eu lembro na Santanense, quando a gente fazia teste de motores elétricos lá, a gente passava o mega, né? A gente usava esse termo, vamos passar o mega. Bom, mas olha só, a gente estava falando sobre o megômetro, né? Depois eu entrei em umas conversas aí de recordar velhos tempos, mas vamos voltar para o megômetro. Quem havia perguntado sobre o megômetro aí, ficou claro para que serve o instrumento, né? Ok? Beleza. O megômetro, antes de mais nada, é um multímetro. Desculpa, um ohmímetro, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar agora o exercício, né? Vamos resolver mais alguns exercícios ali da lista para a gente finalizar a aula de hoje, que a gente quebrou de vários jeitos o ritmo da aula aí. Esses exercícios, você vai colocar os print deles depois lá no Drive, igual você fez dos outros? Vou sim. Depois, é sábado agora, eu vou atualizar aquele mesmo, sabe? E mando tudo para vocês lá. Marcos. Oi. É o Rony, eu vou ter que estar saindo, que eu tenho que trabalhar daqui a pouco, viu? Tranquilo, fica à vontade aí. Falou, tchau. Falou, tchau. Ok, gente. Marcos, Diga. os meninos não estão conseguindo entrar, não. Envia o link lá para eles de novo. Eu até enviei, mas parece que não tá dando. Esse Teams hoje tá meio complicado, realmente. Talvez nem seja só por uma questão lá da faculdade também, não. Mandando aí.
É o José Barcelos, eu estou tentando aceitar, mas ele não entra. Deixa eu só postar aqui rapidamente para ele. Bom, vamos continuando aqui, enquanto o pessoal vai resolvendo a questão de entrar. O José Barcelos, eu clico para aceitar e não acontece nada. Bom, eu quero fazer o seguinte, gente. Vamos resolver o exercício número 17, né? Vamos ver se a gente consegue hoje, pelo menos, terminar o exercício número 17. E ele diz o seguinte, ó. Ele pede para a gente desenhar os instrumentos do jeito certo para que eles possam medir os valores que são indicados no desenho, né? Ou seja, de tensão, corrente, resistência e etc. Deixa eu colocar aqui. Ok, acho que agora o José Barcelos conseguiu entrar. Vamos lá, então. Bom, então nesse caso aqui, ó, vou copiar tudo de uma vez, a gente faz um desenho só. Muito bom. Ok, agora finalmente nós vamos conseguir resolver o exercício, né? Até conseguir colar aqui. E ele pede, então, olha, nesse primeiro aqui, eu vou até chamar esse primeiro de exercício letra A, né? Letra A, ele está pedindo para colocar um voltímetro para medir a tensão V1. Observa que, nesse caso, como são duas lâmpadas em paralelo, a tensão que está nessa lâmpada é a mesma que está nessa lâmpada. Mas para conectar um voltímetro aqui, ó, é só eu conectar em paralelo. Ou seja, eu coloco o instrumento aqui, ó, desse jeito. O exercício pede só para fazer isso aí, ó, desenhar o instrumento. Né? Obviamente que vocês vão fazer um desenho melhor do que o meu, porque aqui desenhar nesse negocinho aqui é horrível, eu não aprendi ainda. E ele pede também, ó, na letra B, eu quero medir essa corrente elétrica I1. A I1 é a corrente elétrica que passa pela lâmpada. Eu posso colocar o amperímetro antes ou depois, por exemplo. Eu posso conectar o amperímetro aqui, ó. Observa que o amperímetro ele tem que ser conectado em série. Então tá ali o amperímetro. Né? Eu vou interromper o circuito da lâmpada, aí eu conecto a saída da lâmpada na entrada do amperímetro, e a saída do amperímetro volta para o trecho do circuito aqui. Ó. Aqui ele quer um instrumento para medir a corrente I1, que é a corrente total do circuito. Eu poderia colocar esse amperímetro aqui, ó, ou então aqui. Todos os dois medem o mesmo valor da corrente, né? Considerando que a corrente que entra no circuito é o mesmo valor da corrente que sai. Então está aqui o amperímetro. Ó. Então vamos desenhar um instrumento bonitinho aqui. Ó. Ok, aqui é o amperímetro. E ele quer medir também a tensão V1. Observa que esse resistor está em paralelo com esse, ou seja, a tensão nos dois resistores é a mesma. Então eu conecto o voltímetro aqui. Ó. Então aqui está o voltímetro, desenhando o símbolo correto dele também. Ok? Tá aí o voltímetro. Agora ele mediu, ele está querendo saber a tensão V1, que é em cima desse resistor aqui. Ó. Eu vou conectar um voltímetro aqui. Ele quer saber o valor dessa corrente I1, então eu vou precisar de colocar um amperímetro aqui, ó,
Então tá aí o voltímetro e o amperímetro. E o amperímetro para medir a corrente I2. Então seria aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui vai medir a corrente I2, esse aqui vai medir a corrente I1. Ok? E se eu colocar o amperímetro na parte de baixo aí, depois do I2, não dá também, não? Dá, com certeza. Eu posso até apagar aqui e fazer do jeito que você está sugerindo. Ó. É a mesma coisa. Não vai interferir, não. Não, você pode medir de um jeito ou de outro. Ele vai te dar o mesmo valor. Vamos desenhar aqui. A questão aí da resistência, ó, da corrente, depois da resistência, não dá diferença de colocar ela antes, não? Não. O valor da corrente que entra é o valor da corrente que sai. É o mesmo valor. Da resistência que tiver. Independente da resistência que tiver, exatamente. Beleza. Ok, aqui, ó. Então aqui está o amperímetro. Né? Também vai acusar o mesmo valor. Ok? Bom. Ó, vou fazer então, vamos fazer o exercício número 18. Eu não fiz nenhum exercício desse ainda. A gente já falou dessa propriedade, dessa teoria envolvendo aqui, mas ainda não fizemos nenhum exercício. Então, acho que agora é uma boa oportunidade da gente resolver. Ele pede para a gente poder calcular a resistência elétrica de 61 metros de fio de cobre de 1,5 milímetro quadrado e de alumínio de meio milímetro quadrado. Então, vamos ver aqui como é que é esse procedimento. Aqui é o seguinte, ó. Ai, meu Deus, esse negócio hoje acho que tá difícil. Será que esse problema que teve no Teams, será que foi no meu computador ao invés de ser em rede, hein? Porque aqui também tá complicado com esse sisteminha que eu tô pelejando desde o início da aula. Olha, o meu Teams aqui tá tudo normal. Pode ser a minha máquina aqui. Depois eu vou dar uma averiguada aqui, vamos ver o que pode ser, talvez uma atualização, alguma questão nesse sentido. Bom, gente, olha só. Ele pede para calcular a resistência de 61 metros de comprimento de um fio de cobre de 1,5 milímetro quadrado, né? Ali não dá para colocar o 2 em cima, então é 1 milímetro, 1,5 milímetros quadrados, e fio de alumínio de meio milímetro quadrado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui, ó, o enunciado, vamos comparar os dois, né? Vamos colocar os dois de 1,5, não sei porque eu não fiz isso no exercício original. E a questão é, de que depende a resistência elétrica de um determinado fio, de qualquer material, metal, que seja, né? A resistência elétrica, ela é dada por uma fórmula que é essa daqui, ó, a resistência elétrica, ela é igual vamos lá, resistência elétrica é igual a ρ vezes L, que é o comprimento, dividido pela área. Então, o que são esses parâmetros? O ρ, né, eu já falei com vocês, é chamado de resistividade, que é tabela. É tabelado. 0,017 do cobre? Exatamente, isso mesmo. O cobre é 0,017. A resistividade, ela é dada numa unidade de medida aqui, que é o seguinte, o que é a resistividade? É ohms vezes milímetro quadrado dividido por metro. Essa é a unidade. A gente vai entrar com comprimento em metros. Né, que ser dado em metros. E a área, nós vamos entrar em milímetro quadrado. Opa, faltou aqui. Área. Dada em milímetros quadrados. Ok? Então, vamos lá. Na letra A, nós estamos falando que é cobre. Né? E a gente precisa de consultar a tabela do cobre, de resistividade dos materiais. O cobre é o mais comum, a gente acaba decorando, que é 0,017. Do alumínio eu sabia, mas já esqueci. Vamos ver se a gente consegue achar de quanto que vale a resistividade do alumínio.
Deixa eu jogar aqui no Google. Já deixar pronto aqui, ok. Do alumínio já está aqui no ponto também. Ó, então o cobre, o Rho, é igual a 0,017 ohms vezes milímetro quadrado dividido por metro, tá? Então, para calcular a resistência elétrica desse fio, nós vamos considerar o seguinte, ó, jogar aqui 0,017 vezes o comprimento 61 metros, dividido pela área, que é de 1,5 milímetros. Né? Vamos calcular aqui a resistência elétrica desse pedaço de fio, então. Deu 0,69 ohms. Né? Uma resistência elétrica baixa, o que é de se esperar. Porque condutor elétrico tem que ter uma resistência elétrica baixa. Tá? Trabalhei na fábrica de fios aqui em Divinópolis, a Condomig, e um teste que se fazia no fio, que é aplicar uma alta tensão, mas tinha uma medição também que a gente fazia, a gente usava um micro-ohmímetro. Então você pega 1 metro de fio a uma determinada temperatura e você tinha que medir a resistência elétrica. Quando a temperatura era muito elevada, quando você tem variação de temperatura, a resistência elétrica muda. Então você tem que ter uma fórmulazinha que a gente compensa isso, sabe? Eu lembrei disso porque tinha uma parede do laboratório que ficava exposta ao sol no final da tarde, e eu fui lá e pendurei o termômetro nessa parede. E eu fazendo um monte de ensaio nos rolos de fio, de cabo, e tudo dando um valor exagerado, e eu querendo descobrir. Aí o engenheiro chegou lá comigo, né, e foi fazer uma análise, aí ele olhou pro termômetro e viu que pôs a mão na parede, a parede muito quente, porque tá tomando sol a tarde toda, né? Muita inocência da minha parte. Mas tá aí, gente, 0,69 ohms. E o do alumínio? Então vamos fazer aqui, ó, letra B. A resistividade do alumínio, isso tudo da temperatura ambiente, viu, gente? Importante, né? Estou falando de temperatura ambiente, 20 graus Celsius. Quanto maior a temperatura, você tem uma... Não é quanto maior, né? Mas, assim, também não é linear, porque quanto mais temperatura, mais resistência, menos corrente, e dali gera um efeito cascata. Ou seja, existe uma equação, nós não vamos entrar no método da equação, que compensa a resistência em função da temperatura. Olha, então, a resistividade do alumínio é de 0,029 ohms por milímetro quadrado, né, vezes milímetro quadrado, dividido por metro, tá? Então, a resistência elétrica aqui vai ser de 0,029 vezes 61, dividido por 1,5. Eu só mudei o enunciado do exercício, depois vocês calculam com 1,5, com 0,5, desculpa, para a gente comparar 61 metros de fio de cobre com 61 metros de fio de alumínio. Ponto 0,29. Vezes 61, dividido por 1,5. Deu 1,18. Arthur. Oi. Tem um pouco de dificuldade desses conceitos elétricos entrar na minha cabeça em questão de corrente e resistência. Num fio, num bom condutor, quando ele aumenta a resistência, isso é ruim, né? É ruim, é muito ruim. Você vai criar uma dificuldade, né? Da corrente. Mas aí, no Exatamente. caso, quando você aumenta a resistência de um condutor, por exemplo, por causa de alta temperatura, vai subir a resistência, certo? Correto. Aí a corrente tende a aumentar naquele ponto? Não, a corrente tende a diminuir pela lei de Ohm. Entendeu? É porque, tipo assim, um equipamento, quando você tem certo problema, o equipamento tipo fica pesado, aí geralmente aumenta a corrente, né? Mas aí é por outro motivo, tá? Eu posso até te explicar. Que é o seguinte. Você imagina uma máquina que tem um motor elétrico. Então eu tenho aqui uma determinada máquina e aqui eu tenho um eixo que está acoplado aqui, ó, motor elétrico. Tá? Tá acoplado ali na máquina. O
que faz girar. Essa máquina, por algum motivo, ela fica pesada, gera muito atrito, o rolamento trava, e ele começa a forçar o motor elétrico. Então eu vou exigir do motor elétrico maior torque ou conjugado nominal, ou seja, o conjugado ou torque ou momento torsor, né? Ou simplesmente torque, ele aumenta. Quando você aumenta o torque exigido do motor, você aumenta a corrente elétrica que circula pelo motor. E a corrente elétrica, ela gera calor. Né? Então é por isso que é chamado de efeito Joule. Então, o efeito que acontece aqui é o contrário, é a corrente elétrica que gera calor, e não o calor que gera a corrente elétrica, quando a máquina fica pesada. Certo. A queda de tensão também geralmente ocasiona isso aí, né? Sobe a corrente também, né? Cara, boa colocação que acontece sua. muito, que é igual o que acontece muito com nós lá, eu não trabalho diretamente na elétrica, trabalho na parte do vapor lá da empresa. Só que tá tudo muito igual, é do nosso setor, a geração de energia, a rede de alta tensão, igual quando dá uma oscilação que cai a tensão da geração das usinas, aí sobe muita corrente lá, aí o equipamento tende a desarmar. Geralmente os compressores lá, Ingersol, compressor Atlas, aí tende os compressores que estão ligados na rede das usinas, desarmam por corrente alta, porque a tensão cai. Tá, boa pergunta, olha só. E tem a ver, né? Dá para a gente até rematar esse exercício com esse exemplo que você trouxe. Vamos considerar que aqui, ó, eu vou até desenhar o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma fonte de tensão. Isso aqui é o símbolo de uma fonte de tensão de corrente alternada, tá, gente? Vou desenhar assim, ó. Cara, tá lá a fonte, que pode ser uma tomada, um quadro de distribuição, um gerador, o que seja. E aqui eu tenho instalado um motor elétrico. E eu desenhei comprido assim, não foi à toa, não. É pelo seguinte. Agora sim. Então tá aqui o motor elétrico. O motor elétrico, ele está instalado de tal forma que a distância do quadro de distribuição até o motor elétrico, esse comprimento total aqui, ó, por exemplo, é de 30,5 metros. Mas por que 30,5 metros que eu estou colocando? Eu tenho 30,5 metros de um lado e 30,5 metros do outro. Quando eu somar os dois, vai dar 61 metros, ou os 61 metros do exercício ali. Entendido? Certo. Olha que interessante. Suponhamos que a minha tensão aqui, ó, seja de 220 volts. 220 volts. Tá? Esse motor elétrico, por exemplo, ele vai consumir uma corrente elétrica ele está consumindo uma corrente elétrica aqui de, por exemplo, 5 amperes. Então, eu tenho que a corrente é de 5 amperes. Tá? Os condutores elétricos, eles têm uma resistência elétrica que a gente acabou de calcular aqui, ó, entendido? Sim. Quanto que vai ser a tensão elétrica em cima do motor nesse caso? Porque não vai chegar a 220 volts. Se o fio tem uma resistência elétrica e a resistência elétrica está conectada no motor, eu estou falando que esse circuito seria isso daqui. Ó. Eu teria, na verdade, uma resistência elétrica em série com o motor elétrico. Sendo que essa resistência elétrica aqui seria a resistência elétrica dos fios da instalação. Do condutor, isso aí. A queda de tensão, que nós vamos chamar aqui de ΔV, ela é igual à corrente elétrica vezes a resistência elétrica do condutor, do fio. Isso é lei de Ohm, né? Então, se eu pegar 5 amperes vezes 0,69 para o cobre... Opa, peraí, aqui ficou ruim. 0,69. Nós vamos ter uma queda de tensão para os fios de cobre de 3,45 volts. 3,45 volts. Opa, eu já estava escrevendo amperes. Ou seja, o que isso significa? Significa que chega lá no motor 220 menos 3,45, 216 volts. Até que nesse exemplo que eu citei aqui não seria tanto um problema. Mas se eu aumentar demais o comprimento, esse valor da queda de tensão aumenta e a tensão elétrica que chega para o motor chega menor.
uma tensão elétrica no motor, por exemplo, suponhamos que esteja chegando lá no motor 150 volts e o motor, né, é 220, ou seja, tem uma queda de tensão de 70 volts. E acontece, eu já vi acontecer. Aí o motor elétrico não vai ter tensão suficiente, ele perde torque. Quando ele perde torque, aí a corrente aumenta. Para compensar, né, tentar compensar. Ou seja, o motor ele trabalha sobrecarregado. Se você reduzir a tensão elétrica do motor, ele queima porque ele perde torque, aí a corrente elétrica aumenta para poder girar a máquina e ele acaba trabalhando forçado e vai queimar. Então esse é o problema que ocorre, tá? Já vi muito isso em instalações rurais, né? Quando eu falo, eu lembro, um tio meu tinha uma fazenda, ele até vendeu, mas curral, essas coisas, né? E eu lembro que ele tinha a casa do caseiro, medindo a tensão lá na casa do caseiro, chegando 90 volts, era para chegar a 110. Aí começa a olhar o que eles fizeram de errado, ele colocou fio de 1,5. Então chuveiro, tudo ligado no fio de 1,5. Era uma questão de tempo para poder pegar fogo. Né? Por quê? Olha, primeiro que o fio de 1,5 não tem capacidade de corrente. E quanto menor a área, e na equação aqui fica claro para nós, ó, se você reduzir demais a área, a resistência elétrica vai aumentar. Tá bom? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, deixa eu ilustrar uma coisa com vocês agora. O custo do fio de 1,5 é mais barato também. É o que tinha, né? Geralmente roça é isso, né? Os caras vão lá, tem um quartinho de ferramenta, de bagunça, aí o fio que tem lá disponível, o cara chega lá e instala. Lá eu lembro que eles chegaram a instalar, por exemplo, lá assim, ficava próximo do rio, né, para poder pescar, eles queriam instalar uma lâmpada lá na beira do rio para poder pescar, eles pegaram um fio de telefone, esticaram assim uns 60 metros, 50 metros de fio de telefone e ligaram a lâmpada lá, entendeu? Só gambiarra. Ligou fraquinho, né? Ligou. Ó, vamos pegar esse exemplo aí, ó. Eu vou criar uma situação bem exagerada não, que acontece de fato. Ó. Eu tenho agora uma tensão da rede de 110 volts. Aqui eu tenho um chuveiro. O chuveiro eu vou representar uma resistência elétrica, porque ele é uma resistência elétrica. E esse chuveiro consome uma corrente de 34 amperes. É um chuveiro de 4.400 watts, que dá essa corrente aí, ó, 34 amperes. Vou fazer as contas agora da queda de tensão, tá? Suponhamos que eu pego o fio de 1,5 e vou conectar o chuveiro no fio de 1,5 nessa rede. O que ele me gera de queda de tensão, então? ΔV vai ser igual a 0,69 ohms vezes 34 amperes. Ele está me gerando uma queda de tensão de 23,46 volts. Ora, gente, eu confesso para vocês que em residência nunca me deparei com essa situação de alguém ligar, né, um chuveiro no fio de 1,5, tirando essa questão lá da roça, lá do meu tio lá, que era um monte de gambiarreiro lá. Tirando isso, nunca me deparei com isso, né? Porque ninguém sem consciência vai conectar um chuveiro de 34 amperes num fio de 1,5, porque vai pegar fogo. É perigoso isso. Então, veja bem. De 110 volts, está chegando lá no chuveiro 86 volts. Então, os outros... a diferença de 23 volts está ficando na instalação elétrica, ok? Se eu fosse considerar um fio, por exemplo, de 4 milímetros, de quanto que seria a resistência elétrica? Eu vou calcular rapidamente e vou calcular a tensão aqui só para a gente fechar o raciocínio. Então seria 0,017 vezes 61 dividido por 4 milímetros, que aí faz mais sentido, né, para um chuveiro. Dá 0,259. Isso vezes 34 me deu uma queda de tensão de 8,8 volts, que também é alta, ou seja, de 110 volts vai chegar lá aproximadamente 101 volts lá no chuveiro. Na realidade, para essa corrente aí teria que ser um de 6 milímetros, né? Tinha que ser o de 6, né? Que vai dar ali uma capacidade de corrente, acho que é de 36 amperes. Não poderia ser o de 4, de fato, não. Tinha que, se fosse 220, poderia ser o de 4. Mas vocês já perceberam, por exemplo, que às vezes numa residência, né? A pessoa, quando alguém entra para o chuveiro, vai tomar banho e liga o chuveiro e as lâmpadas enfraquecem um pouco?
Isso é devido à queda de tensão que tem na instalação elétrica. Então, para você dimensionar os condutores em função da queda de tensão, você tem duas possibilidades, vamos dizer, né? Você pode reduzir o comprimento da instalação elétrica, ou você vai aumentar a seção transversal, a área dos condutores, a bitola dos fios. Às vezes não dá para você mexer no comprimento, então, consequentemente, você vai ter que mexer na bitola dos fios. Trocar o fio de cobre, o cobre já é um dos melhores condutores. Você pode trocar fio de cobre por fio de prata, se você quiser, né? Aí você vai melhorar a resistência elétrica. O fio de ouro puro também fica bom, viu, gente? Se alguém quiser fazer, pode fazer a instalação elétrica de fio de ouro puro. O ouro 18 quilates, assim, não serve, não. Então, esse problema que existe... Fica bem em conta, né? Fica baratinho mesmo. E não tem perigo de ninguém roubar também, não. Oi? Para raio era usado, né, ouro. Agora não usa mais, não. Hoje, sabe que se usa prata e ouro puro muito em componentes eletrônicos. Os contatos eletrônicos de microprocessador de computador, por exemplo, ali se usa ouro, porque a resistência elétrica é baixíssima, né? Mas assim, se você for destruir um microprocessador para você arrancar o ouro dele, você vai pegar, sei lá, 0,2 de grama de ouro e não paga o custo do processador. Pouca quantidade, isso aí. Gente, então queda de tensão é isso, né? Por que a gente entrou nesse exercício agora? Primeiro que eu queria falar sobre o que influencia na resistência elétrica de um condutor e o que a gente precisa de ficar atento para reduzir a queda de tensão. Quando a gente olha lá na norma NBR 5410, que é instalações elétricas de baixa tensão, a gente vai dimensionar os condutores de uma instalação elétrica seguindo 2 parâmetros. É a capacidade de condução de corrente. Quanto que um condutor é capaz de conduzir de corrente elétrica. Aí até citei numa aula passada que depende da forma como o condutor é instalado. Você tem várias tabelas de instalação de condutor. A outra é a queda de tensão, que eu tenho que ficar atento à queda de tensão. Às vezes eu tenho uma corrente de 34 amperes, eu ponho um fio de 6 milímetros, que me dá 36 amperes. Aí você olha pela capacidade de condução de corrente, o fio de 6 milímetros aguenta. Mas só que o chuveiro está instalado a 100 metros de distância. Não vamos falar de chuveiro, não. Vamos falar de, por exemplo, numa propriedade rural, você tem uma bomba d'água que está instalada a 200 metros ou a 100 metros de distância do quadro de distribuição. Então, às vezes você vai pensar, mas aqui eu poderia colocar um fio de 2,5, que seria o suficiente para ligar a bomba. Só que a bomba está tão longe que não vai chegar a 220 volts na bomba, vai chegar a 200 volts, vai chegar a 180 volts. Então você acaba colocando um fio de 4 milímetros, não pela capacidade de condução, mas sim pelo comprimento, né, da tubulação, da instalação, que é muito grande. Tá? E por que nós estamos comparando o fio de cobre com o fio de alumínio nesse exercício? Porque em instalação elétrica, principalmente em grandes distâncias, se usa sim cabos de alumínio, né? Se não me engano, os cabos de alumínio eles começam a partir da bitola de 16 milímetros. E qual que é a vantagem de usar fio de alumínio, os cabos de alumínio? Primeiro, é o custo, né? Que o alumínio é mais barato que o cobre. Outra questão também, que é muito importante, que o alumínio é mais leve que o cobre. Então, se você vai colocar a grande distância, por exemplo, eu vou lançar aqui uma rede de 2 km de cabo. Cara, para 2 km de cabo aéreo, você ia gastar, por exemplo, 10 postes ou 20 postes. Se você usar cabo de alumínio, você acaba economizando, você gasta 15 postes. Outro dia eu falei disso na aula também. Então, como ele é mais leve, eu vou aumentar as distâncias entre os postes, né? Ou reforçar menos a estrutura que vão sustentar os cabos, pelo fato dele ser mais leve. Ok, gente? Vamos ver aqui se a gente puxa algum outro exercício. O 19 é na mesma linha de raciocínio, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu resolver um exercício, eu quero finalizar a aula hoje só vendo mais um tipo de circuito que a gente não viu na última aula, né, que é o circuito misto. Na última aula a gente explorou bem os conceitos de circuito elétrico em série, paralelo, e existe um outro tipo de circuito que é chamado de circuito misto. O que seria o circuito misto, então? Ele é uma mesclagem entre o circuito série e o circuito paralelo. O circuito misto,
existem diversas configurações, tá? Então, existem vários tipos, infinitos tipos de circuito misto. Por exemplo, eu vou desenhar um circuito misto aqui, ó, né? Eu vou colocar aqui uma fonte de tensão, tá? Eu vou colocar aqui uma resistência elétrica, outra resistência elétrica aqui, ó, e mais outra de cá. Ok? Então tá aí, ó, circuito misto desenhado. Eita. Eu vou chamar aqui, ó, vou considerar que isso aqui é minha tensão da fonte, V total. Aqui eu tenho a resistência elétrica 1, a resistência elétrica 2 e a resistência elétrica 3. Observações que nós temos. R2 está em paralelo com R3. Tá? Na elétrica tem uma forma da gente simbolizar isso, que quando a gente escreve assim, ó, R2, duas traços R3, eu estou falando que R2 está em paralelo com R3, ok? R1 está em série com R2 e R3. Então, o resistor R1 ele está em série com o resistor R2 e com o resistor R3. Se o R1 queimar, nem o R2 nem o R3 vão receber energia elétrica. Vai interromper o circuito. Ok? Vamos analisar o seguinte, ó. Aqui eu tenho a corrente do circuito, que eu vou chamar de I total. Ó. Aqui eu vou ter a corrente I2 e aqui a corrente I3. Tá bom? Então eu posso dizer que a corrente total vai ser igual a I2 mais I3. Tá? Outra questão que eu posso analisar aqui, ó. Observa que eu posso chegar aqui e medir essa tensão daqui para cá. Ó. Eu não vou desenhar o voltímetro, viu, gente? Eu vou colocar agora só assim, ó, V1. Daqui para cá eu tenho a queda de tensão no resistor V1. E daqui para cá, ó, nós vamos ter a queda de tensão no resistor V2 e V3. Como R2 está em paralelo com R3, nós temos que a tensão V2 ela é igual à tensão V3, tá certo? E a tensão total vai ser igual a V1 mais a tensão V2 ou a tensão V3. Então, observa que eu apliquei aqui a primeira lei de Kirchhoff e aqui embaixo a segunda lei de Kirchhoff. Tá? Dessa forma, eu calculo as tensões e as correntes. Outra coisa que é importante. A resistência total do circuito. A resistência total do circuito vai ser igual. Observa que o resistor R1 está em paralelo. Né? Desculpa, está em série. Só que o R2 está em paralelo com o R3. Então, eu vou fazer aqui ó, o cálculo parcial dos resistores R2 e R3. Então, vai ser R2 vezes R3, dividido por R2, mais R3. Ó. Então, a resistência total, eu misturo a análise de circuito série com a análise de circuito paralelo. Ok, gente? Dúvidas? Circuito misto, em geral, assim, a gente tem que aprender a analisar e identificar os trechos do circuito que estão em série e os trechos que estão em paralelo. Tá? E na próxima aula a gente vai resolver bastante exercícios aí de circuito série, paralelo e misto. Acredito que na próxima aula vai